Como é que foi trabalhar para você intimamente, obviamente você é profissional, nos outros, né? No Fluminense, no Flamengo, que foi logo depois desse Logo período, você depois. teve a passagem, a primeira passagem foi logo depois, foi em 90, sua primeira Foi. passagem pelo Flamengo. Você inclusive ganhou do Botafogo um golaço do Ailton. Eu lembro desse jogo, foi um campeonato brasileiro. Flamengo e Isso. Botafogo, o Flamengo tava meio claudicante, foi 1-0 Flamengo, 1-0 treinador, gol do Ailton. Eu lembro desse jogo, eu estava no Maracanã. E eu queria que você falasse da sua passagem nos três outros. O profissional sempre acima de qualquer coisa. Então, tem o torcedor, eu tenho uma identificação muito grande com o Grêmio, o Botafogo e Cerro Porteño. São as três equipes que eu tive as maiores conquistas dentro de competição. O Grêmio de Libertadores e Mundial, o Botafogo 21 anos e o Cerro Porteño depois de 9 anos. Claro que isso tem uma marca muito grande, mas por todas as outras equipes, eu sempre tive carinho e tenho carinho. E a primeira coisa que eu sempre chego numa equipe é buscar conhecer qual é a identificação daquela equipe, de que maneira é o comportamento do seu torcedor, o que o torcedor quer que se faça. E todo torcedor, ele quer que qualquer profissional respeite a sua equipe. Então, eu nunca encontrei problema algum em chegar em outra equipe e trabalhar exatamente por isso. Porque sempre o profissional está em primeiro lugar. Aliás, um dos jogos mais difíceis da minha vida, eu estava dirigindo o Botafogo e o Grêmio, naquele último jogo que foi para a segunda divisão, 91, aqui, né? eu acho que foi contra o Botafogo, e se o Grêmio ganhasse, ele sair e tal, foi um dos momentos mais difíceis. E eu digo, cara, aqui é o profissional. O Botafogo ganhou. Quando o juiz terminou e o Grêmio foi rebaixado, eu senti uma tristeza muito grande. Foi a primeira vez que a vitória não me entusiasmava, não é? Mas durante os 90 minutos, o profissional estava acima dele. Aliás, até porque o Grêmio não caiu por causa daquele jogo. Ele caiu em função de erros cometidos durante a temporada. Então, eu sempre tive um carinho pelo Fluminense, carinho pelo Flamengo, carinho pelo Vasco, carinho pelo América, enfim. Eu sempre tive carinho por todas as equipes do de Caxias, né? É, Estive lá também, no de é Caxias, verdade. isso. Foi muito legal, enfim. Valdir, dois momentos que eu queria saber de você, que você tem vários jogos emblemáticos, já falamos aqui de alguns, né? Mas que você era treinador do jogo de despedida do Zico no Flamengo, 6 de fevereiro de 1990, e do jogo em 89, o famoso jogo do Bujica 2-0, Ah, que foi contra o Vasco campeoníssimo, campeão brasileiro daquele ano, um time extraordinário que tinha, além dos 11, um banco de reservas de luxo, mas que o Flamengo todo claudicante, eu lembro bem daquele jogo, o Júnior jogou de zagueiro aquela partida. e ele lembra até hoje, ele fala Pois disso. é, e assim, são dois jogos mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente aqui relembra tanta coisa e esses jogos são muito marcantes, pô. Marcantes e importantes. Do Júnior não é tanto. O Júnior, eu chamei o Júnior, O Júnior é só um precisa exemplo, colocar não? de zagueiro e tal, e coloquei o Júnior de zagueiro. E ele Impressionante. não esquece que ele comenta. Teve um cara, o Valdir, ele me chama de Valdir. É um dos únicos caras que me chama de Valdir. Eu tenho um carinho pelo Júnior extraordinário. E ele jogou de zagueiro. E aí tem um lance que a imprensa nunca viu o Zico ficar bravo. A imprensa toda começou a dizer porque o Vasco vai ganhar, o Vasco, apontava o Vasco como favorito e o Flamengo vai perder, o Flamengo vai perder. Eu lembro, naquela época você não tinha assessor de imprensa, não tinha nada. O Zico convocou a imprensa, você não tinha imprensa, entrevista Eu tinha coletiva. os setoristas do dia a dia. Ele convocou a imprensa e quando a imprensa chegou, ele disse assim, olha aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu respeito o Vasco, mas campeão do mundo, da Libertadores e do mundo, é o Flamengo. Vocês têm que respeitar o Flamengo. E saiu. Cara, imagina isso, dito pelo Zico. E eu estou armando a equipe para jogar contra o Vasco. E eu tinha na ponta esquerda o Luiz Carlos. Eu digo, Luiz Carlos, tu vai voltar aqui para fechar um pouco, até para ajudar na marcação do Zico. O Zico chegou do meu lado e disse, nossa, posso pedir uma coisa? Claro, cara. Ele disse, deixa o Luiz Carlos lá na frente, que aqui no meio eu marco. Eu digo, Zico, mas tu vai ficar... Tá. Eu garanto. Fechado, não tem problema. Zico marcando, gente. Olha o exemplo. Eu digo, Luiz Carlos, tu vai ser um ponto esquerdo ofensivo, não volta. Cara,
O Zico marcou, desarmou, atacou. O Mujica fez os 2 gols com o Zico driblando todo mundo e só dizendo, Mujica faz. Com o Zico lança o Luiz Carlos. O Luiz Carlos, na outra ele faz toda a jogada, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês, olha o exemplo. Ele, Zico, disse, eu vou marcar. E marcou. E marcou. É esses exemplos de ontem que têm que voltar e serem usados hoje. Entendeu? E aí aconteceu aquilo do Mujica fazer 2 gols. Até foi extraordinário, porque naquela oportunidade... Marcelo Ribeiro, Mujica, 2-0. Isso, gente finíssima. Naquela oportunidade, estava começando o scout. E terminou o jogo, eu fui ver o scout. Tá aqui o scout. Mujica, cruzamento, nenhum. Desarme, nenhum. Passe, nenhum. Pá, nenhum. Gol, 2 de Mujica. Só fez os gols. Só fez os gols. E como é que foi participar do jogo de despedida do Galo? Ah, Como treinador do Flamengo. sensacional, porque ali não sei se era o profissional que estava, porque era difícil ser treinador de um cara que a cada dia ele te conquistava. Que eu conhecia o Zico, mas a cada dia ele me conquistava. Ele, Leandro, cara, depois eu conto uma história do Leandro, o Júnior, Zé Carlos, esses caras conquistavam. Então, quando eu vi aquele jogo de despedida, eu digo, caramba, olha só, aonde eu estou, que felicidade de eu poder colocar na minha carreira, no meu currículo, de que no jogo de despedida do Zico, eu era o treinador. Então, tu imagina que foi fantástico. Fala do Leandro. Ah, do Leandro. Olha só essa do Leandro, sensacional. O Leandro, ele tava voltando e tal, estava recuperando, e eu ia deixar o Leandro na reserva. Deixei o Leandro na reserva. Nós íamos para o estádio, o Leandro chegou para mim e disse, não, posso te falar Ele uma já coisa? estava de zagueiro nessa época. Estava de zagueiro nessa época. Posso te falar uma coisa? Pode, Leandro. Ele disse, me deixa fora do banco. Ele disse, olha, senhora, não estou sendo mal educado, não estou sendo, mas me deixa fora do banco. Eu digo, olha, eu estou entendendo que não quer ser mal educado, não está agredindo, não está nada, eu estou te entendendo, que eu vi a sinceridade nos olhos dele. Ele disse, pô, me deixa fora. Eu digo, não, Leandro, tu vai para o banco e tal. Ele disse, não, tudo bem, então eu vou. Tá bom. Ele foi para o banco. Estamos lá no Maracanã, né, a geral ali, na época da geral, e anunciaram a escalação. Aí, daqui a pouco, o banco do Flamengo, não sei o que é, Leandro, o estádio inteiro, burro. Aí eu olhei para o lado, o Leandro assim, Espinosa, era isso que eu queria evitar, que não tivesse essa coisa. Aí eu olhei e digo, Sensacional.